Todo ser que respira, louve ao Senhor. Essa noite é uma noite agradável, onde estamos na presença do Pai, e nada melhor do que estar adorando ao Senhor. Você aí na sua casa, eu convido você a estar louvando juntamente comigo, e que venhamos a cada dia estar mais e mais na presença do Senhor, mesmo estando em nossas casas. Eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado
Boa noite, você que está nos acompanhando. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco, mesmo que distante, mas ainda podemos sentir o seu carinho. Faça algum movimento aí para a gente saber, mande uma mensagem, um joinha aí que a gente ficará muito feliz. Mas queremos dizer que hoje nós reduzimos muito o pessoal para que a gente possa ter um pouquinho mais de segurança. Compreendemos que o momento é um momento que requer responsabilidade e a Segunda Igreja Cristã Evangélica sempre agirá com responsabilidade, fazendo de tudo para que não se dissemine a doença na nossa cidade. Por isso nós reduzimos ao máximo, e você certamente já percebeu. Mas o nosso interesse maior é com o bem-estar de todo, o bem-estar da nossa igreja, daqueles que cooperam, que estão trabalhando conosco. Por isso a gente reduziu ao máximo. Também quero dizer para os amados irmãos, aqueles que nos acompanham, que nós também estamos, como igreja, sentindo muito esse momento. Já são cerca de 10 mil mortos em todo o território nacional e como igreja nós sentimos, nós estamos tristes. Na nossa cidade já vários contaminados, as notícias das últimas horas não são boas e nós choramos, o nosso coração lamenta. E fico lembrando dos salmistas lá no Salmo 127, quando menciona que eles estavam na Babilônia e na beira do rio, eles encostavam suas harpas e quando pediam, cantem alguma música de Sião, e eles questionavam como poderia cantar uma música. Nós estamos nesse momento assim. Ainda lamentamos muito o fato de que alguns não têm compreendido o momento. Ainda vejo na nossa cidade festas, celebrações. Ainda vejo mesmo pessoas experientes, já vividas, ainda não compreenderam o momento. Nosso país deveria estar de luto pelo tanto de pessoas que têm perdido a vida. Eu sei que você pode dizer, mas sempre morreu gente, mas nós estamos levando em consideração a constância de que como tem acontecido. Por isso, como igreja, nós vamos sim celebrar o nome do Senhor, mas deixando isso claro, nós como igreja estamos profundamente tristes com o cenário que nós estamos vivenciando. E como igreja continuaremos orando para que passe. Mas também queremos deixar bem claro, nós precisamos aceitar a disciplina do Senhor. O soberano sempre teve razão. Nós andávamos afastados, errantes, e ele sempre teve razão. E como Jeremias nos convida, aliás, convidava aquele povo, dizia assim, aceitem a disciplina. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, confessar diante do Senhor e pedir que o Senhor esteja sarando a nossa nação, sarando o nosso povo e que Deus em Cristo nos abençoe. Como hoje nós estamos começando mais uma série muito diferente das nossas realidades anteriores, geralmente o mês de maio, o mês da família, nós temos muitos eventos com família, geralmente hoje é o dia da abertura da série de família, há toda uma preparação e a gente está fazendo totalmente diferente, longe, o único meio que eu tenho é esse, mas eu espero que a palavra que trarei nesta noite sirva como reflexão para a sua vida, para a sua família. Então, nós começamos a pensar em algo que a gente traria nesse mês. E nós decidimos, há algum tempo atrás, que nossa igreja seria uma igreja que traria as respostas para os questionamentos de cada época. E nós estamos vivenciando uma época que todos estão em casa. E o tema da nossa série é Sem Sair de Casa, como melhorar as conexões em família. Daí, hoje, todo mundo, desde as crianças aos anciãos,
estão vivenciando isso, ter que lidar com as novas tecnologias. Todo mundo aprendeu o que é uma conexão boa, uma conexão ruim, o que é um enquadramento. Todo mundo agora já sabe como é que faz uma transmissão. Eu sei que você já cansou de ouvir essa palavra live, online e tudo mais. Daí nós pensamos na série com o tema Sem Sair de Casa, como melhorar as conexões em família. Quando nós olhamos, ultimamente a gente tem ouvido muitos especialistas falarem sobre a realidade. E todos eles nos mostram que nós estamos vivendo um mundo totalmente diferente, um cenário totalmente diferente daquilo que nós vivenciamos nos últimos anos. E eu quero trazer uma citação de Átila Lamarino. Ele, alguns dias atrás, ele fez uma live que mudou o pensamento de muita gente, falando sobre a realidade. Ele é um biólogo conceituado, foi um que fez parte de estudos sobre o vírus HIV, o vírus Ebola. E ele fez uma live, alguns dias atrás, bem interessante. E de muitas coisas que ele falou, da área médica e tudo mais, eu quero citar algo que ele disse. O mundo mudou. E aquele mundo, diante do coronavírus, não existe mais. A nossa vida vai mudar muito daqui para frente. E alguém que tenta manter o status quo de 2019 é alguém que ainda não aceitou essa realidade. Então, também creio que o mundo será totalmente diferente daquilo que nós vivemos alguns tempos atrás. Ainda ele diz, mudanças que o mundo levaria décadas para passar, que a gente levaria muito tempo para implementar voluntariamente, a gente está tendo que implementar no susto, em questão de meses. Depois dessa pandemia, nós descobrimos algumas áreas da nossa vida que nós não cuidávamos. A revolução da consciência que aguardávamos há muito tempo, ela está acontecendo de forma forçada, não de forma voluntária. As pessoas estão tendo consciência de como usar o dinheiro de forma correta, estão tendo que aprender a respeitar os espaços, os limites dos outros, estão aprendendo o que é racionar, o que é obedecer à autoridade. As pessoas estão tendo que implementar medidas, mesmo que no susto, por causa do momento que nós estamos vivenciando. Daí eu saí pesquisando alguns meios de comunicação para ver qual a leitura também que eles fazem. Eu sempre gosto, você que nos acompanha, eu sempre gosto de fazer isso. E olhando o site do El País, ele diz o seguinte: como o coronavírus vai mudar nossas vidas, 10 tendências para o mundo pós-pandemia. Fazendo uma leitura do que vai acontecer pós-pandemia, e aí tem um título lá, Coronavírus, um acelerador de futuros. E lá diz o seguinte: a pandemia antecipa mudanças que já estavam em curso, como o trabalho remoto, a educação à distância, a busca por sustentabilidade e a cobrança por parte da sociedade, para que as empresas sejam mais responsáveis do ponto de vista social. E ainda diz mais, olha só, a pandemia antecipa mudanças que já estavam em curso, como o trabalho, as transformações são inúmeras e passam pela política, economia, modelos de negócios, relações sociais, cultura, psicologia social e a relação com a cidade e o espaço público, entre outras coisas. Então, todo mundo sabe que as mudanças são grandes e que toda uma conjuntura que nós já estávamos acostumados agora será transformado. Daí, logo a gente vai perceber que os velhos e os novos conflitos, nós vivenciaremos com eles. Velhos e novos conflitos. Velhos conflitos não resolvidos. E novos conflitos que surgirão de acordo com as novas demandas. O novo momento que vivenciaremos.
Daí eu pego uma frase de uma psicóloga, diretora da Áurea Psicologia, Sanche Marti, que diz o seguinte: a vida de casal será complicada nos próximos meses, porque quando passamos muito tempo juntos, assim como durante as férias, surgem os problemas pendentes. Às vezes a reunião é muito positiva e agradecemos a oportunidade de passar um tempo que normalmente não temos. Outras vezes os assuntos pendentes podem abrir a porta para o conflito. Educação e respeito extremos. Perceba, assuntos pendentes que podem abrir porta para conflitos. E aí, dando mais uma pesquisada, olha só. Coronavírus, confinamento teria causado um número recorde de divórcio na China, em cidade da China. Após pandemia, número de pedidos de divórcio aumenta. Então, veja só, há uma mudança tremenda na sociedade. Impactos que não se pode medir, não se pode mensurar. Mas também há pontos positivos. Podemos pensar da seguinte forma: haverá aumento da convivência familiar entre os filhos e os seus pais. Pelo menos serão mais 9 horas de convivência familiar diária. Por conseguinte, os pais participarão mais ativamente da vida dos filhos, aumentando a intimidade, a proximidade com eles. E haja criatividade para inventar brincadeiras, atividades e auxiliar nos estudos das crianças. É nesse momento que nós precisamos olhar e ver que a nossa família precisa se preparar para um momento novo. Um momento que nós não vivenciamos, um momento não vivido por nós e que precisamos mais do que nunca de sabedoria bíblica para começar esse novo tempo. Agora veja só, o que você faria para salvar a sua família? No meio desse tanto de informações, no meio desse momento novo que estamos vivenciando, de uma conjuntura nova, demandas novas, o que você faria para salvar a sua família? Eu percebo que as pessoas estão desistindo muito fácil da família. Estão desistindo muito fácil do matrimônio, da criação dos filhos. E eu gostaria muito de ver da seguinte forma: que nós encarássemos as nossas famílias, o desafio de viver família como nós vivenciamos a política e o futebol. Nós desistimos rápido demais da nossa família, mas nós nunca desistimos de um time. Perceba, tem muitos times que faz muito tempo que não ganham um título, que faz raiva e tudo mais, que vive sendo rebaixado, mas as pessoas continuam torcendo, dando a vida. Da mesma forma, na política, a gente vê os grandes nomes da política, há sempre alguém procurando algo bom, sempre procurando alguma coisa positiva. Mas ele faz isso, mas ele faz aquilo. A gente lembra do nosso time de futebol, que ele ganhou em 1800 e não sei quanto. Agora pense bem, a gente não lembra de algo bom da nossa família do mês passado, das férias passadas, de anos passados. Casamentos que envelheceram e perderam a cor, perderam o sabor. Mas seria muito bom se nós lutássemos pelas nossas famílias, tal como nós lutamos por uma corrente partidária, por uma ideologia política. Seria muito bom se nós lutássemos pelos nossos casamentos, tal como nós defendemos um time de futebol. Mas essa não é a realidade, porque ainda imaginamos que temos o direito de ser felizes, e precisamos de alguém que nos torne feliz. Daí vem uma voz de sabedoria de um grande escritor, Stephen Kanites, que ele diz o seguinte: o objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Então, esqueça que casamento é um espaço para você ser feliz.
Casamento, família, um espaço para você ser maduro. Pessoas maduras são pessoas felizes. E ainda mais ele diz, descubra o novo homem, a nova mulher que vive ao seu lado, em vez de sair por aí tentando descobrir um novo e interessante par. Saiba que seus filhos o respeitarão pela decisão de se manterem juntos e aprenderão a importante lição de como crescer e evoluir unidos. Ensine a eles o verdadeiro sentido de família e de lar. Por isso, o tema da série, sem sair de casa. Você não precisa sair de casa para ter novos relacionamentos. Você não precisa de uma nova família, de um novo matrimônio, de um novo romance. Canites ainda diz o seguinte: brigas, cara feia e mau humor sempre ocorrerão. Por isso, de vez em quando é necessário casar-se de novo, mas faça-o sempre com o mesmo par. Diante dessa introdução, quero começar a reflexão de hoje e respondendo a pergunta: como melhorar as conexões da família? Eu tenho que ajudar você a responder essa pergunta. E uma das formas que eu posso indicar para que você possa melhorar as conexões da sua família é dizendo: faça o download do Evangelho. Famílias hoje perecem porque não têm o Evangelho. Nós aprendemos a lidar com muitas inovações, nós aprendemos a lidar com muitas coisas, mas esquecemos do principal. Nas nossas conexões, nas nossas relações, precisamos ter o Evangelho e seguir as instruções. Você já percebeu que quando nós baixamos um certo aplicativo, nós seguimos as instruções, faça isso, faça aquilo, e a gente vai seguindo e funciona. E é tão bom quando a gente termina de fechar todo aquele monte de regrinhas, seguir, marcar, desmarcar, ver o que se adequa melhor àquele aparelho que você está baixando, aquele aplicativo, e quando diz assim: o aplicativo está pronto para o uso. Da mesma forma, o Evangelho, nós precisamos seguir as instruções de Jesus Cristo. E se você, meu amado irmão, minha amada irmã, identificou que sua família está cheia de problemas, eu quero afirmar para você: ainda há salvação. E eu vou mostrar para você, apresentando um texto da Bíblia. E é justamente o primeiro milagre de Jesus Cristo, que está em João capítulo 2, de 1 a 11. Antes de começar esse milagre, eu quero fazer um convite para você fazer uma pequena reflexão. Muitas vezes nós olhamos os milagres de Jesus Cristo, mas temos um problema. Qual é o problema? Nós olhamos o milagre e não entendemos que todos os milagres de Jesus Cristo têm uma finalidade: mostrar quem Ele era. Quando nós olhamos Jesus Cristo, o Filho de Deus, que faz o milagre de acalmar a tempestade, de parar a fúria ali das águas, não é que Jesus Cristo está mostrando que Ele é simplesmente um poderoso, um herói. Não, Ele está mostrando que o Filho de Deus tem poder sobre os fenômenos da natureza. Quando Jesus Cristo cura um enfermo, Ele está querendo dizer que o Filho de Deus tem poder sobre as enfermidades. Quando Jesus Cristo expulsa os espíritos malignos, não é que Ele quer mostrar que é alguém agora que está fazendo esses showzinhos baratos, mas Jesus Cristo está mostrando que Ele tem poder até sobre os espíritos maus. Então, quando você lê um milagre de Jesus Cristo, lembre de que os milagres de Jesus Cristo servem para mostrar quem Ele é, como Filho de Deus. Agora veja só o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Jesus estava ali. Olha só, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação, e cada pote
cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que havia tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Perceba a finalidade do milagre: revelar a glória de Cristo. E os discípulos creram nele. Agora, uma verdade inquestionável: a alegria pode acabar em uma família. E o que pode ser a causa do fim da alegria numa família? Eu posso pelo menos mostrar 3 razões aqui bem rápido para você. Uma das causas é o sofrimento. O sofrimento, como eu já disse na série anterior, é uma forma de acabar com a alegria. Mas também a decepção mina as alegrias da família. E o pecado também faz isso. O pecado é uma fonte que pode acabar com a alegria em família. Muitas famílias têm vivenciado momentos ruins, sem alegria, por causa do pecado. Agora, perceba que quando nós olhamos o texto, há uma coisa evidente. Quando nós observamos João dizer, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Se nós queremos que as nossas famílias vivam bem, não devemos deixar Jesus Cristo como coadjuvante, mas trazê-lo para o papel principal na nossa história. Quantas famílias têm relegado a Jesus Cristo um papel de coadjuvante? Deixado Jesus Cristo do lado de fora, não faz parte da sua vida rotineira, não faz parte do seu dia a dia. Daí eu digo, não deixe Jesus como coadjuvante. Agora, olhe só, o texto diz: havia sido convidado. A palavra ali que eles usam é a palavra kalel, chamar pelo nome, demonstra intimidade, é algo muito íntimo. Jesus Cristo havia recebido o convite para estar naquele casamento. Amados irmãos, bom seria se Jesus estivesse presente em todos os casamentos, bom seria se Jesus estivesse presente no seu casamento. E se Ele está presente no seu casamento, você deve celebrar, você deve agradecer. Tim Keller diz o seguinte: nos círculos cristãos, é muito comum presumir que o Evangelho é algo basicamente para os não convertidos. Nós os vemos como o ABC das doutrinas básicas que constituem a maneira pelo qual alguém entra no reino de Deus. Costumamos supor que, uma vez convertidos, não precisamos mais ouvir, estudar, entender o Evangelho, mas sim de material mais avançado. E ele diz mais: o Evangelho é o abecedário da vida cristã. Ele não é apenas a maneira pela qual se entra no reino, ele é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino, é a maneira pela qual Cristo transforma as pessoas, igrejas e comunidade. Por isso, mesmo você com anos de crente, precisa constantemente certificar de que o Evangelho está instalado dentro da sua família, no seu coração. Agora voltemos para o texto que João cita. Eu quero destacar pelo menos 4 frases que são interessantes no texto. Eles não têm mais vinho, faça tudo o que eles lhes mandar, enche os potes com água e os encheram até a borda. Todos servem primeiro o melhor vinho,
mas você guardou o melhor até agora. Essas 4 frases vai nos levar para aquilo que chamam de ciclo da renovação. E eu quero que você acompanhe comigo, se possível, anotando aí, fazendo um rascunho para que você depois possa tentar aplicar na sua vida. Agora, veja só, a primeira coisa que nós olhamos aqui é que há uma constatação: eles não têm vinho. Nós precisamos descobrir o que está faltando na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família. Há uma constatação, há uma descoberta: eles não têm mais vinho. E olha só como o texto diz: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe diz: eles não têm mais vinho. Muitas vezes nós não percebemos que aquilo que traria, que mantinha, fazia com que a alegria perdurasse, acabou. Nós esquecemos que não tem mais. Precisamos de pessoas que nos ajudem a descobrir isso. E vinho aqui eu posso traduzir como alegria. Eles não têm mais alegria. A festa está acabando, a celebração está acabando, porque o vinho acabou. Agora, quem você acessa, busca quando percebe que já não existe alegria em sua família, em seu casamento? Quem você acessa? É engraçado que muitos perceberam que a sua família, o seu casamento não tem mais vinho, e o que eles vão fazer? Eles vão trocar de casamento, porque eles acham que o problema é justamente o par, ou aquela família. Então eles vão trocar, e logo eles vão perceber uma coisa, que todo novo casamento, ele vem com vinho, mas também vai acabar, e ele vai entrar nesse ciclo vicioso de sempre terminar um casamento, ter que recomeçar uma nova família. Quantas vezes homens deixam suas esposas e vão procurar uma mulher na rua porque supostamente ela tem vinho para aquele momento? O problema não é a pessoa, não é a companheira ou o companheiro. O problema é que não detectou-se que o vinho acabou. Quantos casais estão sofrendo, quantos casais vivem brigando, porque há muito tempo acabou o vinho, há muito tempo não se vê mais aquilo que produzia alegria, aquilo que os unia. Por isso eles vivem em pé de guerra. Quando eu vou falar sobre família, eu fico muito feliz, porque é algo que eu falo com orgulho. Tenho 10 anos e meio, quase 10 anos e 6 meses de casamento. E às vezes eu digo uma coisa que todo mundo ri. Eu e minha esposa, nós não lembramos de uma briga que tivemos nesses 10 anos. Eu sei que também você vai achar isso ridículo, mas nós não lembramos. Nós nunca dormimos separados uma noite por causa de brigas. Nós nunca dormimos sequer uma noite separados, tristes, feridos. Nós ainda temos vinho por um certo tempo. E queremos pedir que Deus nos ajude a ver quando o vinho estiver acabando. Oh, meus amados irmãos, quantos casais não percebem que o vinho acabou e eles estão brigando, eles não entendem porquê, mas aquilo que era alegria não existe mais. E aí eu fico lembrando agora de uma frase de C.S. Lewis, que em uma outra cultura escreve isso aqui: somos criaturas divididas, correndo atrás do álcool, sexo e ambição, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo seus bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamos-nos com muito pouco.
Essa é a realidade. Existem pessoas que estão vivenciando isso, elas não conseguem imaginar o que é vivenciar graça, o que é vivenciar algo grandioso nas suas famílias. Elas estão se contentando com um bolinho de areia quando podia apreciar toda a praia em um período de lazer e férias. Mas há uma constatação: eles não têm vinho. Mas como eu posso identificar o fato de que uma família não tem vinho mais na sua casa? De que um casal não tem mais vinho no seu relacionamento? É quando não existe mais diálogo, não há mais conversa, não há mais aquele momento de descontração entre os membros da família, entre marido e mulher. Mas também há uma outra coisa que evidencia a falta de vinho, a falta de alegria. Não existe mais as risadas, não existe mais aqueles momentos de carinho. Acabou, não tem mais isso. Agora já parece mais duas pessoas que são rivais entre si. Não existe mais o carinho. Eu fico lembrando de quantas vezes a Bíblia fala de que havia carinho entre marido e mulher. Eu fico lembrando quando Jacó, as pessoas percebem ele fazendo carinho na sua esposa. Mas também não existe mais respeito. Perdeu-se o respeito, perdeu-se aquela admiração que produzia respeito. Um dos primeiros conselhos que eu recebi, assim que eu casei, 19 dias de casado, e eu acho que esse conselho salvou o meu casamento. Uma senhora, todo mundo brincando comigo, porque estava recém-casado, e uma senhora crente de uma das nossas igrejas me chamou e disse: meu filho, você quer ter um bom casamento? Respeite a sua esposa como a Bíblia manda, e você não vai ter nenhum problema. Respeite ela pelo fato de ela ser mulher. Eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu tenho feito isso. Eu tenho vivido momentos bons no meu casamento. Tenho celebrado a Deus o meu casamento, porque não tem faltado vinho, não tem faltado alegria. Mas também a gente descobre quando não existe mais prazer, não há mais prazer no casal em estar junto, mas também não existe mais cumplicidade entre os dois, já são autônomos, independentes, cada um com a sua própria vida. Mas há um convite também para o realinhamento. Olha só o que o texto diz, quando a mãe de Jesus Cristo leva a demanda até Jesus Cristo, e ele diz: mulher, não é minha hora. Ela volta e diz: façam tudo o que ele lhes disser. Agora é um convite para o realinhamento, para que eu e você realinhamos nossas vidas, não pelo aquilo que nós achamos, mas pelo que o Evangelho prega, pelo que o Evangelho ensina. Olha só o que a gente tem que fazer: confrontar o Evangelho versus a nossa vontade própria, o Evangelho versus valores da cultura. Eu venho de uma família onde casamento dá certo, onde nós acreditamos em casamento. Então eu não aceito que pessoas que tiveram uma vida preguiça, que nunca levaram a sério matrimônio, que influenciem. O Evangelho é que deve influenciar o meu casamento, a minha família, porque eu tenho provado que ele funciona. Agora perceba, nesse realinhamento eu preciso confrontar a minha vontade própria, o meu desejo de autonomia, de viver para mim mesmo, mas também os valores da cultura, que são de uma cultura oposta aos valores de Deus. Daí, há uma outra coisa, o processo.
tem um processo para que eu viva esse ciclo da renovação, para que não falte a alegria no meu casamento. O vinho, como é citado nesse texto, tem um processo, e o processo é: enche os potes, encham pela metade não, encham até a borda. Nós precisamos levar a sério os processos de Deus para o casamento. Precisamos levar a sério tudo que Deus diz para cada fase da vida. Não é você começou bem, fez um casamento bonito, gastou muito dinheiro, mas logo você abandonou tudo isso. O processo é longo. Enche os potes. E eles encheram. Como seria esse processo? Quais são as evidências de que esse processo está acontecendo? Quando eu estou disposto a perdoar a ofensa do outro, quando eu estou disposto a exercitar o diálogo. Mas também quando eu estou disposto a retomar a atitude de carinho, perder o carinho, volte às atitudes carinhosas. Agora que vocês dois estão aí em quarentena, volte novamente aquele tempo lá de trás, volte a ter momentos de carinho, volte a ter momentos de aconchego no lar. Mas também há uma outra coisa: faça uma opção pelo respeito mútuo. Não entre naquele ciclo insano: ela não me respeita, por isso eu não amo. Ela não me respeita, por isso eu não a amo. Isso é insanidade. Faça uma opção pelo respeito mútuo. Os dois precisam se respeitar. Naturalmente, o amor vai brotar ali. Faça uma opção por buscar o prazer do outro. Viver em família, viver em prol do outro. O mundo está nos ensinando, agora por meio dessa pandemia, de que não é nós, eu não sou o centro de nada. Precisou vir uma pandemia para nós aprendermos que temos que focar no outro, não em nós mesmos. Até um dia desse a gente via que as pessoas estavam cheias de si, a busca do prazer em si mesmo. Mas também recorrer à ajuda externa. Quando você não vê nenhuma forma de resolver aquele problema, busque as ajudas externas, busque mentores, busquem aqueles que têm sabedoria para ajudar você. Perceba que nesse texto, alguém que estava lá, a mãe de Jesus, diz assim: eles não têm mais vinho. Quantas vezes nós não percebemos os pontos cegos da nossa vida? Precisamos de pessoas que nos ajudem. Então, nesse processo, se preciso for, recorra à ajuda externa. Procure um mentor, procure alguém que te apadrinhe, que te ajude. Mas para fechar o ciclo, tem um milagre. Depois do processo, o milagre. Jesus Cristo poderia muito bem ter multiplicado, feito vinho do nada. Jesus Cristo poderia muito bem ter feito vinho nascer naqueles copos do nada. Mas Jesus Cristo precisa ver nós fazendo a nossa parte. E aí sim vem o milagre. Todos servem primeiro o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora. O Senhor fará milagres nos nossos casamentos se nós estivermos dispostos a viver os processos que muitas vezes são dolorosos. Mas nós vivemos numa sociedade que até então era adicta dos atalhos. Se não tem mais alegria, se acabou o vinho, então eu não preciso fazer todo esse processo, realinhar tudo de novo. Não, eu não preciso disso. Eu vou procurar um novo casamento, um novo parceiro, uma nova parceira, porque automaticamente vem com vinho, vem com um novo vinho para um certo período, e casamento se tornou sazonal. Família se tornou, na cultura que nós vivíamos do desapego, se tornou algo que eu trocava por qualquer coisa. O milagre é: o melhor vem por último. Daí,
De acordo com esse texto, nós descobrimos que precisamos seguir as instruções de Jesus Cristo, baixar fazer o download do Evangelho e seguir as instruções de Jesus Cristo. Mesmo que você não entenda, faça. Olha só, enche os potes com água. Agora imagine, precisa muita fé daqueles serviçais ali para pegar aqueles potes e encher. Olha só que é muito grande aqueles potes, e João diz que aqueles potes ali eram usados num processo de purificação. Dava um trabalho tremendo você fazer aquilo, mas eles fizeram sem entender. Agora diz assim, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Aquilo parecia um absurdo. Quem pega água pura, põe agora dentro de uns pote de uns vasilhames grandes, agora sob a ordem de alguém, leva para o encarregado da festa. Isso é loucura, mas eles fazem. Faça você o mesmo, siga as instruções do Evangelho, mesmo que você não entenda, faça. Nós somos tão racionais que achamos que isso é loucura, não dá para fazer isso, mas aqueles serviçais fizeram. Em segundo lugar, confie que Jesus tem o melhor para você. O último foi servido e era o melhor. O que foi servido por último foi o melhor. E aí eu fico lembrando de Isaías, quando diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se nós estivermos dispostos a obedecer, teremos o melhor vinho, a fonte de alegria para o período difícil, para o período onde faltará tudo. Daí, em terceiro lugar, obedeçam até o fim. Amado irmão, se você já obedeceu até agora, vá até o fim. E os encheram até a borda. Não, vamos fazer só um experimento. Vamos encher um quarto. Não, vamos encher até a metade. Não, nós vamos fazer tudo, vamos obedecer até o fim. E os encheram até a borda. Sabe qual é o resultado? Olha só, o Evangelho se espalha. E olha, quando João diz: todos servem primeiro o melhor vinho, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Todos puderam ver a glória de Cristo, a manifestação do seu poder, ali por meio daquela obediência, e o milagre veio. E quando o Evangelho se espalha, a glória de Deus é vista. Olha só como o texto continua: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quando nossos casamentos funcionam, nossas famílias se rendem às ordenanças de Cristo, é isso que acontece. Quando nós pomos em prática as instruções do Evangelho, os milagres vão acontecer e a glória de Cristo é vista. Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua família? Ainda tem vinho, que é a fonte de alegria, ou já não tem? Se no seu casamento, na sua família, na sua vida, não tem mais vinho, olha o que foi dito. Procure alinhar sua vida ao Evangelho. Depois de fazer a constatação de que falta alegria, depois de realinhar, obedeça sem hesitar.
e você vai ver o milagre acontecer. Para refletir e praticar, você percebe a necessidade de renovar, reorganizar e alinhar algo na sua vida para melhorar a conexão? O que precisa reorganizar aí? O que precisa melhorar aí na sua família para ter uma conexão boa? Se falta o Evangelho, faça o download agora do Evangelho. Pegue a sua Bíblia, leia, siga as instruções. E você vai ver que a sua conexão com a sua família vai melhorar. 2, será que seu software familiar não está um tanto pesado por conta do sofrimento, decepção ou algum pecado? Será que a falta de alegria não é por causa disso? Você está cheio de amarguras, dores, decepções, pecado. Por último, fazer um download do Evangelho vai existir a obediência restrita ao que Jesus disser. Você está disposto a isso? Você está disposto a uma obediência irrestrita a Jesus Cristo? Você precisa refletir sobre isso. Eu quero viver a alegria promovida pelo Evangelho, mas eu estou disposto a obedecer a Jesus Cristo. Você não precisa sair de casa. Você não precisa deixar a sua família porque não tem mais vinho, não tem mais alegria. Se você percebe que não tem mais vinho, não tem mais alegria, é hora de você realinhar ao Evangelho, obedecendo o que Cristo manda e aguardar o milagre da renovação. Que Deus esteja abençoando você, abençoando a sua casa, trazendo a alegria necessária, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos orar e que você esteja orando aí pela sua família, pela sua casa, pela sua vida, pelo seu casamento. E que Deus esteja trazendo a renovação necessária. Bendito Deus e maravilhoso Pai, obrigado por este momento. Um momento difícil, tendo que lidar com as nossas lutas, as nossas dores interiores, as novas demandas e as pressões do mundo. Pode ser que a alegria falte, que o vinho falte, mas que o Senhor nos ajude a realinhar, não a nossa vontade, não aos ditames da cultura que nos cerca, mas ao Teu Evangelho. E que possamos ver os milagres do Senhor acontecer na nossa vida, nos nossos casamentos, nas nossas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Nós vamos aproveitar agora esse último momento para cantar mais uma música. E que Deus esteja te abençoando. Em nome de Jesus Cristo. E conte conosco para que, dentro do possível, dentro das nossas limitações, nós traremos algo para você refletir na sua casa, com a sua família. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém. Está encerrado. Menos de mim, e menos de mim,
menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, com todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua